não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu queria começar com a seguinte advertência. Em geral, nas discussões públicas no Brasil sobre o que quer que seja, você dificilmente encontra alguém que saiba manejar as palavras além do seu significado dicionarizado. Significado dicionarizado que é tomado, quer dizer, de maneira espontânea e ingênua, como se fosse o próprio retrato da coisa, a própria descrição da coisa, que evidentemente não é. Então, isso quer dizer que as pessoas usam essas palavras de uma maneira inteiramente fetichista, acreditando que sabem do que está falando, porque o significado que elas usam corresponde àquele que está na cabeça da outra pessoa. Porém, a relação entre o significado referente, que é o objeto, ou a coisa, ou a situação a qual a palavra se refere, é sempre um negócio bastante complicado. Né? Então, para que você tenha alguma apreensão, captação do referente, você precisa muito mais do que o significado de uma palavra. Você precisa a capacidade de perceber o objeto, recordá-lo com toda a sua complexidade e, inclusive, em seguida, expressar os vários componentes que fazem com que ele seja aquilo que ele é. Eu, no dia 8 de março, eu publiquei um texto no Facebook a respeito de um fenômeno chamado sexo. O sexo é, evidentemente, uma coisa bem mais simples do que a personalidade, desde que ele é um dos componentes dela. E aqui eu faço algumas distinções que são sistematicamente ignoradas nas discussões públicas a esse respeito, levando a conclusões desastrosas e resultados catastróficos. Depois de você, eu vou ler isso aqui rapidamente, e depois de vocês tomarem conhecimento dessas distinções, vocês verão a que ponto são absurdas as discussões em geral sobre este assunto que tem aparecido na mídia. Quer dizer, parece que são realmente papagaios falando, um papagaio falando para um gravador, o gravador respondendo para o papagaio, e há apenas uma troca de palavras, não há nenhuma relação com o objeto real ao qual a conversa está supostamente se referindo. E essas distinções são absolutamente necessárias para o estudo da personalidade. Eu vou dar esse pequeno modelo, né, de apreensão de um objeto por trás da palavra que o designa, e em seguida aplicar isso ao estudo da personalidade. Tá? Então eu vou ler aqui. Em praticamente tudo que leio e ouço a respeito de sexo, desejo e amor, reina a mais tosca e pueril indistinção entre as experiências mais diversas associadas a esses termos, quase sempre tomados como sinônimos. No seu nível mais imediato e fisiológico, o desejo é um fenômeno puramente interno, produto da química hormonal sem objeto definido. Ou seja, o sujeito está sexualmente excitado, mas não com algo ou alguém em particular. Simplesmente o desejo aparece. Isso acontece frequentemente quando você acorda. Né? E que por isso mesmo pode ser em seguida projetado sobre qualquer objeto real ou imaginário. Note que se não existisse o sexo neste primeiro sentido, puramente fisiológico, ele não existiria nos outros sentidos também. Bem diferente é o desejo despertado pela visão direta ou indireta de um objeto, de um corpo desejado. No primeiro caso, o desejo vem, por assim dizer, de dentro para fora. E no segundo caso, ele é atraído de fora. Né? Invariavelmente, o fator excitante é aí algum traço sexual secundário
ao qual o sujeito seja particularmente sensível, peitos, traseiros, pernas, olhos, etc. Esse é o nível que corresponde tecnicamente à noção escolástica da concupiscência. Comentários de garotões de praia entre as transeuntes que lhes parecem gostosas são enciclopédias das expressões verbais que manifestam esse tipo de desejo. Quer dizer, você vê uma pessoa que você não sabe quem é, mas que tem um traseiro atraente, umas pernas bonitas, fala você, naturalmente se sente atraído por isso. Você vê que aqui o caso é especificamente diferente do anterior. O anterior não precisa de um objeto, né? Ele é simplesmente, vamos dizer, um produto da sua dinâmica interna. No terceiro nível, o desejo não é despertado por nenhuma característica física mais saliente, mas por uma impressão geral, indefinida e não localizada, de beleza ou charme, quase uma aura mágica em torno do objeto desejado. Daí você não está fixado nem no traseiro, nem nos olhos, nem não sei o que, mas é uma impressão geral que você tem de uma pessoa inteira. Logo acima disso vem a paixão, o enamoramento, o coup de foudre, que torna o objeto uma presença obsessiva na mente do apaixonado. Quer dizer, o sujeito não consegue mais parar de pensar naquilo, dia e noite. Então é aquela pessoa ocupa a imaginação dele e de certo modo o domina. Esta emoção é repleta de ambiguidades. Traz invariavelmente consigo a ansiedade, o medo da rejeição e aciona um conjunto de mecanismos psicológicos de defesa contra a frustração possível. Eu espero que vocês estejam reconhecendo isso nas suas experiências pessoais. Né? Claro. Desculpa interromper, mas a transmissão está com problema. E o que nós vamos ter que fazer? Acho que vamos iniciar. Começar tudo de novo? Não, a transmissão só. Só fazer uma pequena Aonde você pausa. parou, continuar. Tá bom. Será que tem algum computador ligado aí? Eu acho melhor desligar. Desliga o meu aí. Desliga o meu computador. Desligar tudo que é conexão, que às vezes sobrecarrega. Inclusive de celulares. A parte é gravada. A parte está gravada. Tá gravada? Pois é. Ainda bem que pode agora para. Celular. Mas eu não tenho ideia Office rules, my office methods. My bubble, my Oi aí? Podemos recomeçar? Pode ser? Pode ir? Então vamos lá, alguma interrupção técnica aqui, espero que não tenha mais nenhuma. Pegando aquele curso de realizações que tem 20 interrupções técnicas. Então, bom, eu tinha falado desses 3 níveis, quer dizer, o primeiro é o da pura química hormonal, que produz um desejo sem objeto específico, e que, portanto, pode se grudar sobre qualquer objeto que apareça. O segundo, o desejo despertado pela visão de um objeto. Portanto, no primeiro caso, o desejo vem de dentro para fora, no segundo, atraído de fora para dentro. No terceiro, o caso onde o desejo não é mais despertado por um traço específico, mas, vamos dizer, pela visão de uma pessoa inteira, uma espécie de fascínio com uma pessoa inteira, sem que você saiba dizer o que propriamente o atraiu nessa pessoa. Né? O traço é simples, a diferença é muito simples. Quer dizer, se você está atraído pelas pernas, ou pelo traseiro, por qualquer coisa, você sabe. No segundo caso, você é atraído pela pessoa, você não sabe dizer especificamente o que.
o atraiu. Né? Logo acima disso vem a paixão, o enamoramento, o coup de foudre, que torna o objeto uma presença obsessiva na mente do apaixonado. Esta emoção é repleta de ambiguidades. Traz inevitavelmente consigo a ansiedade, o medo da rejeição e aciona um conjunto de mecanismos psicológicos de defesa contra a frustração possível. É quase impossível o sujeito sentir esse tipo de desejo e não ter, por exemplo, ciúme, tá certo? Se ela vê o sujeito prestando atenção numa outra moça, ou ela vê o cara prestando, o homem vê a moça conversando com outro cara, já sente ciúme, e junto com o ciúme vê uma raiva, um desejo de vingança, uma coisa assim. Então é um estado cheio de ambiguidades. Né? Vencidas essas ambiguidades, o enamoramento pode se consolidar num sonho conjugal, o anseio de ter a pessoa amada ao nosso lado para sempre. Nesse nível, o desejo assume tons de um valor moral, quer dizer, aquilo passa a ser aprovado ou louvado pela comunidade. Né? Destinado a manifestar-se na aceitação comum de sacrifícios para o benefício mútuo, para a criação de uma família, para o enfrentamento das responsabilidades sociais, etc. A resistência maior ou menor às dificuldades pode levar a resultados que vão desde a criação de uma família estável até uma variedade de desastres conjugais, o que acontece na maior parte dos casos. Só no topo da experiência conjugal, com todas as suas ambiguidades, é que pode, no entanto, surgir o verdadeiro e genuíno amor no sentido pleno da palavra, que é o impulso firme, constante e irrevogável de tudo sacrificar pelo bem da pessoa amada, de perdoar sempre e incondicionalmente os seus defeitos e pecados, de protegê-la contra todo mal e toda tristeza, ainda com o risco da nossa própria vida, e de conservá-la ao nosso lado como nosso bem mais precioso, não só nesta existência terrestre, mas por toda a eternidade. Neste último nível, o sexo propriamente dito perdeu toda a energia autônoma e ou é esquecido ou passa a desempenhar um papel ocasional e bem modesto entre 1001 modos diversos de expressar o amor. Cada um desses níveis engloba e transcende o anterior, e só quem chegou ao último mais elevado compreende o que estava em jogo nas fases superadas. Quer dizer, quem não alcançou pode imaginar, mas não tem ainda a vivência concreta dos elementos todos que foram se incorporando na sua experiência do amor e tornando cada vez mais complexa e abrangente. Tudo isto é amor. Agora, você vê que a palavra amor, se você procurar um dicionário, você vai encontrar alguma definição, evidentemente. E essa definição ela não é incompatível com nada disso, certamente. Porém, ela não lhe dá, vamos dizer, a descrição diferenciada do fenômeno. Por quê? Porque o dicionário não descreve coisas. Porém, o significado de palavra. O que é o significado de palavra? São outras palavras. De modo que o dicionário, de algum modo, ele se fecha em si mesmo. O Fernando Saussure dizia que o significado de uma palavra, neste sentido, é a diferença entre ela e todas as outras. Portanto, não há no dicionário nenhuma palavra que seja usada para definir uma outra palavra e que não esteja, por sua vez, definida. Se faltar isso, o dicionário é muito ruim. Então, de certo modo, o dicionário é um todo fechado. Ele é o sistema da língua. Acontece que a língua só é um sistema quando considerado em si mesma, independentemente do seu uso social. Porque, no caso, neste segundo caso, ela passa a ter referência a objetos que não são palavras. E cuja expressão ou descrição em palavras é bastante complexa. Quer dizer, quanto mais você tem a impressão viva de um objeto, mais palavras você precisaria para descrever ou exprimir. Quer dizer, aqui eu fiz, vamos dizer, essa breve descrição do fenômeno, das camadas do fenômeno do amor, num mínimo de palavras. Né? Eu espero que as pessoas entendam assim. Mas, na verdade, a descrição precisaria ser muito mais completa. Porém, nós chegamos ao ponto em que aparece um professor de filosofia, esta besta quadrada desse Clóvis de Barros, dizendo que a pedofilia é uma forma de amor. Né? O amor, diz ele, é um fenômeno que não tem moralidade, é um fenômeno natural. Eu digo, bom, em que sentido a pedofilia é um amor e ela é um amor a quem ou a quê? Se você está atraído por pessoas impúberes ou de baixa idade, isso quer dizer que quando elas crescerem você vai parar de ter atração por elas. Se você tem atração por um sujeito aos 7 anos e continua tendo quando ele tem 30, então é um caso de homossexualismo como outro qualquer e não é pedofilia de maneira alguma. Quer dizer, a pedofilia se centra na idade, na baixa idade, na infância.
a qual está destinada inevitavelmente a passar. Portanto, não é amor a uma pessoa, mas a uma situação determinada. Portanto, ela é uma forma de fetichismo. Como o sujeito, por exemplo, que se sente excitado em situações de perigo. Ele tem que transar com a aeromoça no avião, ele não pode esperar para ir para o hotel. E se o avião estiver caindo, melhor ainda. Né? Então, todos nós temos alguma forma de fetichismo. Né? Eu sempre tive o fetichismo de me esconder. Pegava a garota e ia para um lugar onde ninguém sabia que a gente estava. Isso me parecia extremamente excitante. Isso 40 anos atrás. Então, vamos dizer, isso estava presente independente de qual fosse a moça. Portanto, era um fetichismo mesmo, não tinha nada a ver com ela. Então, a pedofilia também, vamos dizer, é uma atração que você tem por uma determinada situação biológica do objeto desejado, e não pelo próprio objeto. Então, ela não pode ser um amor de maneira alguma, tá certo? Assim como o desejo de perigo ou o desejo da secretude não é amor de maneira alguma, mas apenas uma necessidade interna do seu imaginário. Agora, me pergunto, como é que um professor de filosofia não consegue apreender essa distinção elementar, quase brutal? Então, hoje em dia, como disse, não existe mais nem sacanagem, só existe amor, tudo é amor. O sujeito acorda com uma ereção, é amor. Passou a mão na bunda da secretária, é amor. Estuprou o professor, é amor. E assim por diante. Quer dizer, nós estamos vivendo numa situação de psittacismo quase louco, psicótico mesmo. Né? As pessoas não sabem do que estão falando e não querem saber. Então, eu digo, para que estão falando? De que estão falando? Não estão falando de nada. Estão apenas, vamos dizer, expondo o desejo do seu ego de se impor ao outro. Estão apenas tentando dar uma impressão. É isso? Então, isso quer dizer que os objetos não são convocados. Muito bem, quando nós falamos de um fenômeno chamado personalidade, nós temos, evidentemente, na mão um problema muito mais difícil do que esse aqui. É isso? Vamos dizer que o sexo é uma parte da experiência humana, é uma parte da personalidade humana, e a personalidade, na medida em que o abrange, e que pode até certo ponto ser caracterizada por estes 6 níveis, tá certo? Evidentemente requer uma atenção muito maior, né, aos seus componentes reais. Então, nós podemos perguntar o seguinte: como nós tomamos consciência de uma personalidade? Evidentemente, não é por nenhum traço verbalizável. Quer dizer, você distingue uma pessoa de outra, não só fisicamente, mas por um certo tônus, uma certa energia, uma certa modalidade de presença que é característica daquela pessoa. Não é isso? Por exemplo, se você pegar 400 pessoas tímidas, cada um é tímido de um jeito e você não confunde um com o outro. Não é isso? Então, inclusive pode ter, vamos dizer, a timidez disfarçada, que é o sujeito que força para ser cara de pau, para camuflar a timidez, e a gente percebe a timidez escondida. Tem tudo isso, quer dizer, tem uma variedade de expressões enorme, cada uma dessas expressões vai diferenciar uma personalidade. Isso eu estou falando de um traço só, que seria a timidez. Mas nós não percebemos as pessoas pelos seus traços separados. Nós as percebemos como totalidades. E essa totalidade se distingue não só fisicamente, mas se distingue pela sua reação integral à presença integral da pessoa. É assim ou não é assim? Muito bem, então esse é o primeiro dado que nós temos. Se nós temos esse dado, nós sabemos que a tradução disso numa tabela de traços de personalidade que possam ser quantificados, por exemplo, X% de coragem, X% de brilho, de carisma, X% de preguiça, etc, etc, etc. Nós sabemos que este quadro não nos fornecerá uma imagem da personalidade, mas somente de traços separados. Porque esses traços na tabela estão separados. Tanto estão separados que qualquer desses traços pode ser quantificado, vamos dizer, numa proporção diferente. A gente pode ter 0% e o outro pode ter 100% de alguma coisa. Né? Então quer dizer que esses traços em si mesmos são separados. Mas na personalidade eles não aparecem separados. Eles estão todos juntos e eles só podem ser separados por abstração. Né? Portanto, quando você faz essa abstração,
você já não está falando da pessoa concreta, mas apenas de um aspecto separado dela, comparado com o mesmo aspecto numa outra pessoa. É isso? Então, nós podemos conhecer a personalidade por esse meio? Não podemos conhecer de jeito nenhum. Nós podemos conhecer apenas, vamos dizer, o reflexo social de alguns hábitos ou características dessa personalidade. E, no entanto, durante anos, quase tudo que os psicólogos fizeram foi fazer essas tabelas e ver quais os traços que importavam, quais não importavam, quais podiam ser mais facilmente quantificáveis, quais não podiam, etc. Essa discussão levou um século. Né? Então, é por isso que eu digo, uma psicologia da personalidade propriamente, eu nunca encontrei. Eu não vejo isso em parte alguma. Então, uma psicologia da personalidade precisaria começar por colocar este problema, quer dizer, como é que eu tomo conhecimento de uma personalidade e por descrever esta experiência. Quer dizer, o que significa exatamente você perceber uma pessoa como pessoa, não somente como uma presença física. É isso? Mesmo quando você tem somente uma presença física de uma pessoa desconhecida, algo da personalidade dela você já capta. É quase impossível você não captar nada. É quase impossível nós captarmos uma pessoa somente como presença física. Não dá para fazer isso. Sempre alguma outra coisa a mais chamar a sua atenção. A posição, o tônus, né? O modo de vestir, várias coisas. Se você fosse fazer a lista, não acabaria mais. Você pegar um sujeito que você viu na rua, né? E o qual você percebeu, por exemplo, sei lá, que ele estava triste. Eu digo, muito bem, agora você me descreva todos os traços pelos quais você captou que ele estava triste. Você não consegue, tá certo? E, no entanto, o problema do conhecimento da personalidade consiste exatamente nesta descrição. Não é isso? Em segundo lugar, mesmo quando você percebe a personalidade, você não tem noção de quais são as fontes interiores dela. Porque quando você percebe a personalidade, ela já está pronta de algum modo. Claro que ela pode modificar em seguida, tá certo? Mas ela não apareceu inteira pronta, ela foi se formando de algum modo e você não conhece essa história. Portanto, você também não sabe dos traços percebidos quais aqueles que serão mais permanentes e quais os que podem desaparecer no instante seguinte. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.